Eu sou neto de operário, né, do Votorantim. Meu avô veio para Votorantim para praticamente botar o Votorantim para trabalhar, para funcionar, para começar. A irmã dele, né, era engenheira química e eles vieram de São Caetano para botar o Votorantim para funcionar. Meu avô trabalhou lá por 30 anos sem ter pegado férias nesse período, e ele falava pra gente isso com orgulho, e a gente era moleque assim, e pra mim era um pavor, né, imaginar uma pessoa trabalhando 30 anos sem férias, e ele tinha um orgulho disso, né. Então nós somos votorantinenses hoje por causa do meu avô, né, que veio do ABC lá, e daí talvez por conta desse fato dele ter sido um operário e trabalhado anos nessa pegada aí, ele não quis isso para os filhos, né? Então ele falava que filho dele não ia trabalhar de empregado. Então ele começou uma empresa, onde ela existe hoje em Votorantim, acho que está fazendo 45, 46 anos, tal. A Italterm, né? Italterm Plastec, onde os meus tios e o meu pai que fizeram, mas com o pontapé inicial do meu avô, né? Justamente para ter essa ideia. E meu avô, pô, quem é de Votorantim tem mais de 40 anos, se lembra bem de que Votorantim tinham as vilas operárias, né? E que eram verdadeiras famílias, né? Então, puta, Votocel era uma família, a Chave, a Barra Funda, e isso era muito legal, né? A característica da cidade, assim, bacana pra caramba. Meu pai brincava, né, que tinha colocado o mesmo nome do meu avô para ver se rendia uma herança maior, mas foi tudo igual. É uma honra para mim, né? Porque meu avô foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, assim, disparado. Só aprendia, se estava com ele, você estava aprendendo. E era um homem bom, socialista na palavra mesmo, assim, real, no real significado do que é ser socialista. De distribuir, sabe? O que ele tinha era dos outros. Eu lembro que a gente saía com uma caminhonete que ele tinha, uma F-75 lá, para comprar, se fosse milho para as galinhas ou adubo para uva, a molecada brigava para carregar a caminhonete porque ele, sabe, ele era aquele cara que dava dinheiro para os outros. Então o moleque carregava um saco de milho lá, ele dava, os moleques ficavam loucos, né? Porque era uma baita de uma gorjeta. Do lado da minha mãe é gaúcha. Assim, na verdade, ela nasceu no momento em que uma região do Paraná, que foi colonizada por gaúchos, o governo do Paraná abriu lá um espaço e chamou a gauchada para colonizar. Era sertão. E minha mãe nasceu nessa transição, a família dela indo do Rio Grande para o Paraná, né? Então ela acabou nascendo em Cascavel, mas é a família toda gaúcha, né? Então do lado da minha mãe é aquela folia, né? Puta, junta os irmãos, churrasco e gritaria e tomar vinho, eles fazem vinho até hoje. Tem Daulólio, né? Daulóglio, né? Se pronuncia Daulólio. E eles fazem no sul todo ano um encontro. Vai ser agora dia 7 de setembro. Então a gente vai para lá, pega o carro, bota minha veinha dentro. Sem meu pai esse ano, sim, que meu pai faleceu dia 4 de abril, né? Foi um choque pra gente também, porque vindo de família italiana, o regime patriarcal é que manda, né? Então é o pai que era meu avô, os filhos sempre respeitaram demais, baixava a cabeça, a gente fazia a mesma coisa com meu pai, e fora do combinado, como diria Rolando Boldrin, meu pai acabou falecendo, né? Então a gente está aí se adaptando ainda, né? Tem hora que bate a saudade, né? Casei muito novo, né? Casei com 21 anos, tenho 2 filhos, o Diogo e o Caio, um com 27 e o outro com 25.
Sou casado com a Raquel, que a família dela veio de... Ela é paulistana, a Raquel. Mas aí o pai dela também resolveu, depois de trabalhar muitos anos naquela loucura do centro financeiro de São Paulo, né? Trabalhava no Banco de Boston, né, tal. 20 e poucos anos também. Deu um dia de fúria dele lá, assim, vamos dizer assim, né? De cansaço mesmo, de estafa. Ele levou a família toda para Guapiara. Num sítio lá, foram plantar pera. Daí aí começa a entrar a música na minha vida, né? Porque o Evandro, hoje meu cunhado, eu vim ser amigo dele antes de conhecer a Raquel, por causa da música, que a gente estudava junto, no Daniel Verano, aqui em Votorantim. E aí naquela necessidade que o ser humano tem de criar grupos, né? Eu fui me interessando e me aproximando dos meninos que tocavam, né? Aí conheci o Evandro, o Gleique e o Fábio. Essa foi minha primeira banda. Isso com 16 anos. Era Sinfonia de Cripta. Naquela época tinha esses nomes composto, besta, né? Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial. E o nosso era Sinfonia de Cripta. O Evandro é um baita do músico, até hoje, toca profissionalmente. Vou puxar o saco de você agora, falando que para mim é o melhor músico de Sorocaba. Eu admiro pra caramba ele, né, nesse aspecto. E depois, só que assim, o Evandro, logo depois também, o Evandro, ele é muito ligeiro com música, começou a tocar com uns caras mais velhos de Sorocaba e foi viver de música. E aí nós substituímos o Evandro pelo Mário Joia, foi baixista, daí que a gente mudou o nome da banda, já para Presto. Então, Presto tem uns 25 anos de Presto já, registrado no NPI e tudo. E aí começaram a vir os personagens de Votorantim a participar da banda Presto, né? Sempre, por exemplo, o Mário saiu, foi tocar um estilo mais agressivo, assim, ele se identificava mais com heavy metal, assim, ele saiu, né? Aí começaram a surgir na minha vida aí os caras que são meus amigos até hoje, os malucos, né? Influência da minha mãe. E eu desafio você chegar na casa da minha mãe em qualquer horário durante o dia. A gente pode até uma hora fazer isso, pegar e falar, Wellington, vamos chegar na casa da minha mãe agora. A gente chega lá, ela tá ouvindo música e a única coisa que de vez em quando ela dá uma saudadezinha do sul, ela ouve uns vaneirão lá, né? Mas se não é rock. Desde Chuck Berry, que ela adora, Beatles e Rolling Stones, coisas mais modernas. O primeiro disco de rock que eu me lembro, inclusive, era um do Cassino do Chacrinha. Acho que era do programa do Chacrinha, só que eram com bandas de rocks nacionais. Então, acho que eles faziam umas coletâneas, assim. Então, tinha o Cassino do Chacrinha, né, brega, ou não sei o quê. E esse eu quis, acho que por causa de músicas que na época estavam estourando e eu achei interessante, né? Quantas administrações, né, que passaram por Votorantim nesse período, e eu tentei ser presente, colaborador em todas elas. Mas antes de um secretário chamado Wellington Kermes, eu não sei se você já ouviu falar, já ouviu? Foi antes, não, mas isso é sério, cara. Inclusive o Wellington me puxou a orelha no começo também, me fez enxergar algumas coisas e tal. Mas antes, é verdade, quando a prefeitura não era nesse prédio que é agora, tinha um secretário lá, que eu não vou falar o nome, mas, a gente chegava lá, cara, para pedir uma praça. A gente queria tocar na praça. A gente queria puxar uma extensão, levar nosso equipamento e tocar na praça. O secretário, cara, ele pulava uma janela que tinha lá e ele passava abaixado na janela, assim, nós, ele queimava o chão, cara. A gente escutava ele falando, esses caras do rock estão aí, não sei o que.
E ele tinha um orgulho, ele batia no peito assim para falar de que ele gostava de trazer ele mostrava as fotos assim na mesa. Aqui, ó, é assim que eu trabalho, é o Chitãozinho Chororó, sabe? E então, desse período para cá, né, depois com essa transformação aí no secretariado, eu procurei participar de todos, sabe? Raramente entrei em conflito. Se eu entrei, foi por justiça mesmo, né? Então, sabe o que eu mais percebo, assim, sempre percebi isso, que esse respeito que a galera tem pela gente é por causa da questão de se trabalhar a música autoral. Então, porque é difícil, né? Você trabalhar com música autoral é difícil pra caramba. Então, no fundo, todo músico tem vontade e alguns não têm coragem. E isso que todos eles falam, porra, vocês desde o começo, cara, todo evento, nós nunca, é uma característica do Presta, nós nunca, em evento nenhum, deixamos de tocar música própria. Então, a gente tinha o bom senso de saber que num evento na praça, né, a gente tem que agradar o público, então vamos tocar os covers e tal. Mas quando a galera menos percebia ali, a gente enfiava uma música própria. Às vezes a gente está ensaiando ali, eu subo, né, porque é na parte de baixo o estúdio, subo para pegar uma água, para um negócio que os caras estão tocando, puta, que é aquela barulheira, e minha esposa tentando fazer laudo, que ela é neuropsicóloga, né? E então, tem uma paciência do caramba também. Depois vieram meus filhos ainda querendo montar banda, ainda os dois são músicos de verdade, não tocador de tambor que nem eu, né? Eu influenciei meus filhos pra caramba, todo pai, né? A minha esposa sempre, como psicóloga, ela falava assim, tome muito cuidado com seus atos, né? Porque são com os atos que os filhos estão sempre muito ligados a isso, principalmente a figura do pai. Nas atitudes do pai, eles estão se formando, né? Então, um período que minha esposa estudava, eu ficava com os dois pequenos em casa lá, e hoje eles adoram as mesmas coisas que eu sempre gostei. Fora do rock, eu adoro, por exemplo, o Oswaldo Montenegro, e eles também. Eu adoro Ney Matogrosso, e eles também. Então, eu chego em casa, eles estão ouvindo a mesma coisa que eu ouvia lá, sabe? Então a gente começou a criar material audiovisual. Entramos nesse lance dos videoclipes, né? Com o Kleiner Miceno, lá o de Sorocaba, fazendo os primeiros, né? Hoje o Marcelinho do Labuta Produções, que tem feito os trabalhos e tal. Mas assim, justamente por ter espaço, né? Pra gente estar divulgando. O Fabião, que era esse primeiro compositor, ele usava muito a temática do misticismo, sabe? Nas letras, tal, e o esoterismo. Então, e ele gostava de desenhar. Então ele criou esse personagem, o Presto. O Presto era um Pierrot ali, sabe? E a gente adotou ele, vem usando até hoje, né? O Gui, praticamente, em alguns momentos da banda, ele se tornou um outro membro da banda, né? E eu gostaria muito de fazer uma superprodução, de apresentar um puta de um show de rock and roll, um espetáculo mesmo, com o Gui fazendo parte, outros bailarinos, outros atores, atrizes, né? Ainda faz parte dos planos aí, vamos ver o que a gente consegue. Os dois penúltimos videoclipes nossos lá, eu vendi meu Opala para fazer. Eu tinha um Opalão todo equipadão, bonitão. Eu vendi ele para fazer 2 vídeos, né? Então, mas por quê? Esse investimento porque é a forma que a gente achou de divulgar. É trabalhoso, viu, meu? Cansa, ó. É uma média de 13, 15, 16 horas
seguidas para fazer cada um, porque a gente tem contado com uma equipe sempre boa, sempre uma... Então, para fazer um negócio legal, é trabalhoso. Mas é lógico, a gente se diverte pra caramba, né? Só que não tem como você também não ficar meio tenso ali, porque você está investindo, você está se dedicando. Uma vez a gente resolveu fazer numa propriedade rural que meu pai tinha lá em Itapiraí, e na época o diretor era o Kleiner, né? E o Kleiner começou, né, viajar numas como fala, locações lá. Falou, pô, tal cena vamos fazer lá. Então, cara, esse foi o clipe mais trabalhoso, que é uma música, acho que chama, da Matinê. E esse deu trabalho. Mas assim, por quê? Cara, desmonta tudo, corre para outro canto. Desmonta tudo, sabe? E esse teve algumas cenas lá, pô, nós metemos um amigo nosso, tava um frio, cara, metemos dentro da água lá para fazer uma cena. Então, para ele foi super difícil, né? Pra gente não. Infelizmente, depois de mais de sei lá, uns 12, 15 anos, aí, não sei, a formação que estava bem concreta, fixa, foi modificada devido à saída do Thiago, que era nosso baixista, né? E foi muito chato, porque era que nem como eu já disse antes, nós somos, pô, uma família, né, cara? E a gente sente até hoje e tal. Mas o resto da galera, pô, já vem de... Puta, o Deva vocalista, né? O Leandro, que estava na guitarra, assumiu o baixo agora com a saída do Thiago. E aí nós colocamos um outro guitarrista na banda. Então, esse integrante novo é por conta disso. O Thiago, não vem a ser problemas pessoais, mas por opção mesmo, assim, né, de vida ali, de dar uma guinada, uma mudança, ele teve que se afastar da gente e tal. Mas assim, no que diz respeito à banda, né? A gente continua sempre se falando, ele vai assistir os ensaios lá. Essa formação atual é o Deva, o Leandro, o Fernando, o Santucci, ele que passou a compor com a saída do Fabião lá atrás, né? Que o Fabião foi o primeiro compositor. Aí o Fernando assumiu essa responsabilidade, ele que tem feito as últimas músicas, e eu tô colocando as letras agora nas últimas também. A música, ela vai se transformando, né? Tudo bem que é cíclico, que vai se renovar, essa renovação é em cima do que já aconteceu, né, na música. Mas tem umas que ficam precisam ser renovadas para serem aproveitadas, mas estão lá, tem mais de 100. E o Fernando, eu fico falando para ele, de compor, porque a gente tem vontade de... Esse lance de autoral é complicado, porque você fez aquilo ali, né? Então você quer ver ela pronta. Porque várias músicas, elas não cabem mais hoje. A temática, né? A influência, o Fabião colocava um swing em algumas músicas, aquele swingão do funk, o funk norte-americano e tal, né? E que hoje a gente já não utiliza mais. Mesmo porque o Fernando tem uma outra influência, né? Lógico que o próprio movimento, ele diminuiu, né? O rock and roll no Brasil, porque a música para ser consumida, ela tem que estar na mídia, né? É um movimento que tem que ser midiático, assim, E o rock perdeu um pouco de espaço devido ao crescimento de outros gêneros, né? Então a molecada quer curtir o que está na moda, né? Então, e a moda musical no Brasil, ela é regida através do dinheiro, né? Então hoje a gente está vivendo um boom aí do sertanejo,
que é reflexo do agronegócio bombando no Brasil. Eu costumo dizer que o rock foi um pouco prepotente, assim, porque a gente sempre acreditou que o estilo por si, ele se manteria, e não se mantém. Você tem que conquistar o jovem, né, fazendo com que a música chegue até ele, né? Então é até uma autocrítica, assim, porque o rock não sobe o morro, né, cara? O rock não vai nas favelas tocar, nas quadras. Quem que vai? É o funk, né? É um estilo ou outro. Então eu acho que vendo por esse lado, dessa forma, é válido também, né? Toda forma de expressão cultural, ela tem o seu valor, né? E tem o bom e o ruim. Tem isso em todo. Puta, que tem de rock ruim também, pelo amor de Deus. Eu acho que Beatles e Rolling Stones é a base para tudo, assim, quando vai falar de rock, né? E daí, por conta do Fábio, a gente teve um período de muita influência do hard rock, né? De bandas como o AC/DC, o Kiss, o Deep Purple, né? O Fernando tem muita influência de Metallica, né? E rock nacional a gente sempre gostou. O rock nacional dos anos 70, que bastante gente conhece, né? Assim, muito. A gente teve uns Secos e Molhados da vida, assim, o Caso das Máquinas, né? Mutantes. Isso daí a gente, inevitavelmente, a gente carrega como referência, assim, né? É lógico que a gente tem essa preocupação de, principalmente ali eu com o Fernando, a gente fala, vamos modernizar isso aqui, né, cara? Pra você ter uma ideia, a Presto lá atrás, a gente fazia música em inglês, aquela onda de fazer música em inglês nos anos 80. Aí, tinha música de 10 minutos, 12 minutos. O Fábio ficava 5 minutos solando, mas nem... Cara, quem que aguenta isso? Então a gente foi se... Chegou um dia que a gente falou, por que a gente tá fazendo em inglês, cara? Se em português já é difícil, né? Daí, por que a gente tá fazendo música de 10 minutos se só que tem 4 toca na rádio, né? Então, essa transformação, assim, a gente foi... sentindo a necessidade de fazer, né? Então, por mais que nossas influências sejam umas, a gente procura não fazer exatamente aquilo, porque a gente tem a noção de que é um passado ali, né? Não adianta, são timbres que mudam, é o tempo da música, sabe? Por exemplo, houve período do rock que, não existia uma música sem o solo de guitarra no meio. Hoje já não existe mais, assim, não é que não existe. Hoje existem várias músicas que você não vê a presença do solo ali, que era marcante, era característica do rock. A bateria tem o papel de dar o andamento para a música, né? Ela que sustenta o andamento da música, né? Junto com o baixo. A guitarra também, as crianças se identificam muito, né? Mas a bateria para mim foi... Eu acho um negócio até interessante de se falar, porque assim, hoje eu vejo muita dúvida nos adolescentes, nos jovens, né? Por conta do leque gigantesco de opções que eles têm para fazer. Muitos acabam ficando ansiosos por esse motivo. Eu posso fazer qualquer coisa hoje em dia. Ao contrário da minha época, que você tinha 4 cursos para fazer em Sorocaba, né? Então, o que aconteceu comigo na bateria, eu acho interessante os pais se atentarem a isso e tentar inserir as crianças num grupo. Eu acho que isso que eu vejo, né, nos filhos dos amigos. Meus filhos são mais velhos, né? Mas eu, por exemplo, eu sempre tentei todos os esportes. Eu costumo dizer que eu ia no SESI, eu jogava todos os esportes, todos ruins, mas eu jogava todos. Mas eu acho que assim, tanto no esporte quanto na arte,
o pai tem que dar a oportunidade da criança se encaixar, porque tá faltando isso, né? Hoje em dia, pô, por conta de trabalho e tal, os pais deixam os filhos em casa mexendo no celular, no computador, e a bateria aconteceu assim na minha vida. Eu era muito agitado, muito, sabe? E um dia meu pai de saco cheio falou assim: pô, você quer um saco de pancada ou uma bateria? Porque você precisa extravasar essa energia aí, você, né? Ficar só brigando na rua. Aí, só que assim, eu tentei violão. Eu falei que eu falo que eu cheguei na bateria porque o resto eu não consegui aprender. Mas eu tentei violão, tentei teclado, flauta. Assim como também no esporte eu entrei no judô, entrei no futebol, joguei vôlei, e eu me achei na bateria. Cara, a música e o esporte ainda são os caminhos para você criar pessoas do bem, assim, sabe? Então, continua sendo, eu acho que tem que continuar nessa toada, né? As políticas públicas tem que ser voltadas para isso, mas por uma questão de necessidade, de importância mesmo, sabe? De criar... eu não... Aqui em Votorantim mesmo, nós tivemos períodos aí, lá atrás, lá quando o Pedrão juntava no aquário 20 bandas, eu só via gente do bem ali, sabe? Nunca tivemos problema. Até os mais loucos lá, os punks lá meus amigos da Vila Nova, pô, você vê que os caras sempre foram do bem, sempre... para um leigo, né, ele vê aquele roqueiro feião, aquela barba desgraçada, o cabelo, mas a gente sabe que ali os brutos também amam.